Estamos aqui para mais um Angelcast depois de 84 anos, senhores e senhoras. Só que hoje eu tive, o prazer de convidar uma pessoa muito especial, que é o Caio Soares. Ele é advogado e a gente vai conversar um pouquinho sobre o AR Online, que é um produto bem interessante. E a gente vai falar um pouquinho sobre a vida pessoal do Caio também. Esperem aí. Demorou um pouco, mas é um prazer estar aqui, Raquel. Demorou o quê? Uns 5 meses? Talvez uns 5 meses, mas eu acho que na correria, assim, do dia a dia, a gente acaba alguns compromissos tendo que remarcar, outros não são remarcáveis, né? Mas fico feliz de poder estar aqui. Então, fala pra gente, assim, qual que é o seu envolvimento com a AR Online, como que funciona, como que é esse produto, a quem atende? Você consegue fazer um resumão pra gente? Legal, Raquel. Para quem não está me conhecendo agora, eu sou advogado especialista em direito digital e proteção de dados. E estudando esse ramo, existem algumas coisas assim que a gente percebe no dia a dia que fazem a gente dar uma virada de chave em algumas questões. Então, eu acho muito difícil hoje alguém ficar longe do celular, do computador, da internet. E principalmente das redes de comunicação. Instagram, e-mail, WhatsApp, Telegram, todas essas. E muitas coisas hoje, principalmente negócios, são feitos dentro dessas plataformas. Então, contratos de compra e venda, vez ou outra, eu preciso notificar que eu estou despejando um locatário do imóvel que ele aluga de mim e tudo mais. Então, a gente encurta esse caminho hoje e faz através de uma mensagem no WhatsApp, através de um e-mail e tudo mais. Por quê? A gente está no digital, a gente não usa hoje mais papel. Poucas pessoas têm uma impressora em casa, igual há 15, 20 anos atrás era super comum. E era quase item de existência, assim, básica que você tinha que ter em casa. Verdade. Então, as pessoas começaram a usar WhatsApp, e-mail, Telegram, até Instagram para comunicar coisas, fazer compra e venda e tudo mais. O problema é que às vezes esse canal digital, WhatsApp, e-mail, Telegram, não é o canal ideal. Por quê? Os documentos que a gente envia por esses canais é o que a gente chama de documento apócrifo. Apócrifo, muita gente vai remeter à religião, e realmente a palavra apócrifo ela vem do grego e ela tem a ver com religião, em um certo sentido, principalmente religioso, que quer dizer aquilo que é esquecido ou sumido. Porém, além do aspecto religioso do documento apócrifo, da palavra apócrifo, a gente tem o aspecto histórico, que é aquilo cujo não se conhece a origem. Então, quando você pega um historiador que busca um novo fato e tudo mais, mas não conhece a origem, a fonte daquele fato, ele considera aquilo como fato apócrifo. Dentro da história é isso, na religião aquilo que é esquecido e sumido, e no meio jurídico, no ordenamento jurídico, você tem o documento apócrifo, que é aquele documento cujo você não consegue verificar a autenticidade dele, a integridade daquele documento. Então, um exemplo básico. Quem me garante que a mensagem que a Raquel me enviou realmente é a Raquel? Hoje os golpes de WhatsApp estão aí para provar, O golpe do Pix, o famoso golpe do Pix, Que ele agora tá no Instagram também. Esses dias a mãe de um colega meu começou a me pedir dinheiro, assim, eu mandei print para ele. Falei, golpe. Assim, a gente não tem dúvida mais que quando alguém manda mensagem pedindo dinheiro é golpe. Assim, quem é leigo cai, às vezes, né? Mas assim, chegou lá para mim. Às vezes vai chegar a foto da Raquel no WhatsApp, ela falando, oi, sou eu, Raquel. Mas não é a Raquel. Sim. E quem garante que de fato é aquela pessoa? Então, entendendo essa problemática, criou-se a necessidade de se criar mecanismos para garantir a segurança daquilo que a gente faz no meio digital. Então, hoje, quando você quer enviar um comunicado para alguém, seja por e-mail, WhatsApp e tudo mais, você precisa seguir determinados procedimentos que garantam a integridade, a autenticidade e cadeia de custódia dessa mensagem que foi enviada. Eu preciso saber que foi a Raquel que me enviou essa mensagem. E além disso, se eu precisar usar essa mensagem eventualmente para comprovar algo dentro de um processo judicial, o juiz só vai aceitar esse documento se ele ver que é um documento autêntico. Então, um documento apócrifo, via de regra, não deve ser aceito como prova em um processo judicial. Então, o print do WhatsApp, via de regra, pode ser recusado como prova. Um e-mail simples, que pode ser facilmente adulterado, não pode ser prova no meio judicial, embora existam casos que são aceitos, não pode ser. E aí surgiu o AR e-mail, o AR online, o AR WhatsApp e o AR SMS. O AR online, ele possui essa cadeia de serviços, o AR e-mail, SMS e WhatsApp, e é possível fazer um AR por voz,
que nada mais é do que um procedimento de envio de mensagem por esses canais que garantam a integridade e a autenticidade da mensagem. Então, quando você usa o serviço AR e-mail, AR WhatsApp ou AR SMS, eu tenho certeza que foi a Raquel que me enviou uma mensagem. Por quê? Porque a gente utiliza dos mecanismos adequados e mecanismos esses que a própria lei prevê. Sim, entendi. Normalmente, quando as pessoas elas fazem a aquisição, né? Por exemplo, vamos supor aí um escritório de advocacia que envia muitas, como é que fala? Mensagens, coisa- ofícios, notificações. Usa muito correio, vamos supor. Usa muito correio, né, gente? E aí, o que acontece? Esse pessoal, eles têm uma economia utilizando o AR, não é isso? Eles têm uma economia. Me que conte acontece? mais sobre isso. Porque o que vale aqui é falar sobre dinheiro, que inclusive depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. É um tema interessante. E sim, o AR Online hoje ele é uma ferramenta que ajuda empresas a economizarem. Por quê? Imagina que você tem uma empresa, e então vamos imaginar a Raquel, empresária, e ela hoje precisa responder muitos ofícios. Vou pegar um exemplo. O Tribunal de Justiça pede muita informação para ela, e ela sempre precisa retornar uma informação para o Tribunal de Justiça. Via de regra, como isso é feito? Através de carta. Então você tem o trabalho de fazer uma carta, imprimir ela, colocar no envelope, levar nos correios, pagar a taxa. Dependendo do documento, você precisa de um aviso de recebimento que vai junto com a carta para quando o tribunal receber, a Raquel receber esse aviso assinado por quem recebeu para ela comprovar que de fato enviou o documento. Tudo isso tem um custo. Isso é caro. Isso não é barato. Hoje, em média, um aviso de recebimento físico está na casa dos R$17. Só o aviso, sem considerar o peso do papel e a localização para onde você está enviando. Então, em média, uma carta aí fica no valor de R$25. E o AR? Pelo AR, hoje a gente reduz em até 80% esse custo. Então, depende muito do plano que o cliente fecha, mas é possível fechar hoje na casa de R$3,90 por mensagem que ele envia. E essa mensagem, como o próprio nome AR Online diz, ela vai vir com a AR também, só que no seu formato digital. Sim. Então, você vai ter certeza que o destinatário recebeu aquela mensagem no formato digital. E como eu falei anteriormente, com todos os mecanismos que garantam a integridade, autenticidade e cadeia de custódia do documento, que são os requisitos que a lei entende que uma mensagem digital precisa ter para ser válido como prova em um processo judicial e, eventualmente, para resolver a sua vida perante a justiça, caso necessário. Essa validação aí que você falou, você pegar um AR do correio e o AR online tem a mesma validação. Essa validação foi feita, precisou fazer alguma coisa em relação a algum órgão ou não? Em relação a algum órgão, não, porque a própria lei, na verdade não é uma lei, é uma medida provisória de 2001, infelizmente ela só não se tornou uma lei, porque como ela era de 2001, antes de umas novas legislações, não pôde ser transformada em lei, mas ela ainda vigora. Ela instituiu o que foi chamado de ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras. Então vamos pensar hoje no sistema cartorário. A gente pega qualquer cartório que você tem de notas aí, que você vai lá reconhecer firma. Então, você vai no documento, reconhece a firma, o cartório tem o sistema interligado, ele vai saber que aquela assinatura é sua. E é assim que o cartório conhece a autenticidade daquele documento e sabe que a Raquel assinou aquele documento, porque ela tem um sistema público que interliga todos os cartórios e que vai te falar, olha, essa aqui é a assinatura da Raquel, de fato, é ela. Isso é o reconhecimento de firma. Quando você faz um documento digital e esse documento ele utiliza da tecnologia dessa infraestrutura de chaves públicas brasileiras, é como se fosse o documento do cartório, que o cartório autenticou para você. Só que aqui quem autentica no meio digital é essa infraestrutura, o ICP Brasil. Então, não necessariamente precisou alguém ir lá e falar, olha, tem uma solução. A própria lei falou, se vier do ICP Brasil, é válido no meio digital. Entendi. E aí funciona mais ou menos como se fosse esse cartório que eu te falei de notas. Do mesmo jeito que você autentica lá no cartório, aqui quem autentica é o ICP Brasil. E o próprio AR Online manda a sua mensagem para o ICP Brasil, passa por ele, e lá vai ser autenticado e vai chegar no destinatário com todos os requisitos necessários. Então, vamos colocar um meme. É elite, gente.
Elite, entendeu? Não tem erro. Não tem Elite, erro aqui. elite, mas que é acessível para todos. Qualquer um Sim. consegue comprar. E é muito mais barato, E né? muito mais barato. Pelo Então, amor de Deus. E dá menos trabalho ainda, porque você vai ter que ir lá no correio, fazer isso, fazer aquilo. Não precisa. Você faz tudo uma digitalmente. curiosidade é que em algumas empresas hoje você tem um departamento só para envio de cartas. Então é literalmente um departamento que a pessoa fica imprimindo carta, bota no envelope e leva nos correios Gente, fisicamente. e qual era que eles vivem? O que eles comem? É um sistema meio arcaico, né? Nossa, assim por extremamente dizer. arcaico. Então, hoje Dá até um negócio no meu olho. hoje numa era digital, de fato, a gente percebe que isso são coisas que Defasadas. empresas que adotaram a R-Online que não precisavam mais de determinados funcionários e conseguiram realocar eles para outras áreas para serem muito mais produtivos Sim. do que estavam sendo só lacrando envelopes, botando selo e levando nos correios. E outra coisa assim que eu queria te perguntar, qual que é a maior dificuldade em relação a fechamento de contrato? A dificuldade ela é cultural. Por que ela é cultural? Porque as empresas, elas já têm essa cultura que se arrasta por anos de fazer o envelope físico. Então, ela tem um departamento pronto para isso, tem processos para isso. E quando você chega com algo novo, é difícil você mudar a cultura. É difícil você aceitar o que é novo, implementar o que é novo às vezes. Então, muitas vezes o nosso time comercial esbarra com pessoas que não têm muito conhecimento com tecnologia, não têm muita afinidade com a tecnologia e que não conseguem fazer essa virada de chave ainda. Porém, ainda assim a gente consegue convencer essas pessoas trazendo o lado financeiro. Quando a gente mostra, olha, sua economia vai ser de 80%, a chance do cara fechar é muito grande. Exatamente. Mas assim, geralmente ele vai precisar pedir uma opinião pro cara do TI, pro departamento jurídico dele, para criar uma confiança e depois fazer a virada de cultura. E aí tem a parte de começar a implementar a nova cultura na empresa, que é uma parte que a nossa equipe faz também. Além, claro, de fechar e contratar o serviço, a gente dá todo o apoio necessário e incentivo para que o cliente utilize mais e que crie uma cultura e largue de vez o papel físico. Muito cliente nosso hoje ainda usa o papel físico junto com a R-Online, porém, cada vez menos. A gente está ajudando na criação dessa cultura para trazer tudo para o digital. E aí, em relação aos clientes de vocês fazem reuniões para passar essas informações, para trazer mais conhecimento em relação ao produto? Vocês têm essa interação com o cliente? Temos sim. A nossa equipe, ela está sempre disposta para atender os clientes. Então, a gente tem uma equipe comercial que ela faz o pós-venda também. A gente entende que o pós-venda é muito importante. Então, claro, fechamos o contrato. Isso aqui, às vezes, é o que vai pagar a conta do mês. Sim. Porém, você continuar mantendo aquele contrato posteriormente, vai continuar pagando a conta dos próximos meses. Sim. Então, além de fechar, talvez o mais importante seja manter o cliente, criar a fidelidade dele. E às vezes o nosso cliente ele chega consumindo 50 cartas no mês, 50 e-mails no mês. Isso que eu te perguntar, era a próxima pergunta, você já se antecipou. Você mantém, como eu te falei, quando a gente começa a trabalhar na criação da cultura dentro das empresas, o cliente que começou com 50 e ele gostou do projeto, ele viu que é um projeto bom, daqui a pouco ele está com 200, daqui a pouco ele está com 1.000, daqui a pouco ele não usa mais carta física, é tudo digital. Então a gente entende que esse pós-venda, ele é extremamente necessário para você manter o cliente, criar a fidelidade dele e escalonar o projeto em conjunto, porque todo mundo ganha. O R-Online ganha, o cliente ganha, todo mundo sai feliz no final das contas. Vamos supor que o cliente ele fecha um contrato com vocês e utiliza apenas 30. Um por dia, por mês. Eu vou fazer um cálculo básico aqui. Falam que advogado não é muito bom em matemática, mas eu me arrisco. Vamos supor, R$3,90. Vamos R$4, né? R$4. O que é R$4, né, de diferença, né, para R$17. Se você fizer todo esse cálculo aí no final do ano, olha quanto que você economizou. Bastante. Deixa eu ver aqui, gente. Não tá funcionando. Tá. Peraí que eu vou fazer o cálculo aqui. Vou fazer o cálculo pra gente tirar a prova do Você toma uma água. Vamos supor que você utilize 30, né? 4 vezes 30. Dá R$120 mensal, certo? Isso. Então, 17 vezes 30. 510. Menos 120. 390 você já economiza, né? Vezes 12, quase R$5.000. No ano.
Isso supondo... 5 mil reais eu iria pra Grécia, porque esses dias eu recebi uma promoção da Grécia. Eu paguei 2.200 e perdi. 5 dias na Grécia, você iria, pois é, economizando para você utilizar o AR online, utilizando apenas um AR por dia, né? No caso, vamos O que é supor uma aí. volumetria baixa. Nós temos clientes sim. hoje que disparam 50 pelo dia, 100 Sim. ARs no dia, né? Sim. Então, assim, estamos falando de uma volumetria baixa, mas que faz uma grande diferença. Com certeza. Então, assim, faz diferença para quem utiliza, faz diferença em relação ao tempo também, porque até o tempo você organizar tudo, ir no correio, não sei o que e tal, enfim, você consegue economizar tempo e dinheiro. E consegue ser mais produtivo em outras áreas. O tempo que você estaria fazendo isso, você vai estar produzindo em outra área. Então, assim, além da economia, você tem o ganho a mais que essa produção vai te trazer também. Você não é do comercial, né? Não, o jurídico. Poxa, eu ia perguntar. Embora muita gente tenta me trazer para o comercial. Então, mas vamos falar sobre isso um pouquinho? Claro. Costumam falar assim, Caio, o dia que você quiser ficar rico de verdade, vá para as vendas, vai para o comercial. Isso. Aí eu falei, eu sou advogado. Advogado precisa vender também. Então a venda tá em tudo, na verdade. Eu falo que eu não sou vendedor, mas no final do dia a dia eu tô vendendo também, né? Minha comissão é um pouco diferente, é honorários, mas... Até para arranjar namorado a gente vende a nossa imagem, a nossa inteligência, né? Literalmente, estamos vendendo o dia todo, né? A gente, é o que chama do personal brand, a nossa imagem pessoal, Sim, né? Exatamente. Então o nosso personal brand, ele realmente está presente em tudo e ele influencia no nosso profissional, no nosso pessoal, influencia na nossa vida inteira. A gente realmente vende tudo. E então, assim, se fosse para você, vamos supor que é um primeiro contato, eu sou seu cliente, seu prospecto. E aí você lá fazer um contato com eu sou do comercial agora, fui promovido e tal. E qual seria o primeiro contato comigo, assim? Como que você abordaria uma pessoa para você fazer uma venda? Nossa senhora, pergunta complicada. Mas você é leonino, você consegue me responder. Geralmente os clientes chegam até mim. Sou eu que procuro muito, né? Geralmente eu tenho Instagram lá, o site, né? O cliente clica no botão, ele me manda mensagem, eu inicio dali. Até porque a OAB não permite captação de clientes, né? Então, não, tô falando do AR. Dentro do AR também? Vamos lá, então. Tô falando do AR. A gente tem muito uma cultura, às vezes, a gente não tem equipe comercial externa, então a gente não bate de porta em porta apresentando o produto. Só que a gente faz muito o e-mail frio. O que é esse e-mail frio? A gente tem alguns e-mails de pessoas que cadastraram, forneceram consentimento para receber e-mail marketing e tudo mais, e a gente faz campanhas por e-mail. Eu sou uma delas, recebo e-mail quase todo dia. Gratidão. Tá funcionando. E aí... A gente dispara esses e-mails frios, geralmente, que é um e-mail de apresentação. Então, se eu entendo que a sua área pode ser beneficiada pela utilização do AR Online, eu vou te enviar um e-mail frio, e esse e-mail frio ele vai ser dividido em partes. Eu gosto de dividir ele da seguinte forma, não vou lembrar especificamente agora, mas mais ou menos assim. Primeiro, faço uma leve apresentação de quem sou e da onde estou. Prazer, meu nome é Caio, sou do AR Online. Não que eu seja vendedor do AR Online, mas eu faria assim. Prazer, me chamo Caio, sou da equipe do AR Online e gostaria de te apresentar rapidamente uma solução que eu acho que pode ser benéfica para você. Faço um leve detalhamento do que é o serviço que eu estou te apresentando e depois eu preciso colocar algum gatilho. Um gatilho que vai fazer aquele cara comprar o meu produto, comprar a minha ideia. Gatilho é o que há. É o que há. Então, eu gosto de usar um gatilho de autoridade. No terceiro parágrafo, geralmente, o que a gente conversou antes do podcast. Exato. Quando eu tentei vender, foi mais ou menos assim que eu fiz. Então, utilizava um gatilho ali de autoridade, falando, olha, estamos no mercado, somos os melhores do mercado, nossos concorrentes, às vezes, não acompanham a gente está à frente do mercado, a gente é autoridade. Toma aqui provas que somos autoridades. E aí disparamos algum conteúdo também para comprovar a nossa autoridade. Sim. E sempre, o que é muito importante, ter uma CTA, ter um call to action. Você nunca pode deixar um cliente sem uma CTA. Por quê? Senão aquela conversa morre. Se eu tô te enviando um e-mail para a Raquel, eu quero que a Raquel feche um contrato comigo, eu preciso chamar ela para uma ação. Raquel, vamos marcar uma reunião? Você quer que eu te mande uma apresentação comercial? Como podemos fazer? Como eu posso entender sua necessidade? Então,
Eu acho que talvez o maior erro hoje seja não ter uma CTA, não chamar o cliente para uma ação. Então, o que eu Sim. tentaria fazer é isso. Me apresentar o produto, falar o porquê somos bons e chamar o cliente para uma ação. Um CTA, um Call to Action. Eu acho que o mais importante é a conexão. Pra tudo na vida, né? Você, por exemplo, eu tenho poucos amigos, mas os que eu tenho uma conexão muito forte. Isso é importante, né? Então, assim, pra tudo na vida tem que ter conexão, inclusive pra vendas. Eu acho que tenho certeza que tem que ser assim, dessa forma. Geralmente, quando você cria uma conexão com o cliente, facilita o fechamento, né? Geralmente, quando você tem uma conexão, se dá bem com o cliente, estabelece uma relação de confiança, onde o cliente percebe que, além da empresa ganhar, ele vai estar ganhando também, e ele confia nisso, confia no projeto, com certeza é muito mais fácil realizar um fechamento ali e manter uma relação posterior também, até de pós-venda depois. E, via de regra, surgem amizades dentro dessas vendas. Tudo. Fica 6 meses negociando, você vira amigo assim. Vira amigo, já faz uma call tomando vinho. Daqui a pouco tem um churrasco. Eu já tive reuniões assim num escritório lá do Rio de Janeiro. Aí na primeira reunião assim, o advogado lá ele falou: eu tenho família aí no Espírito Santo. Aí ele falou: o dia que eu for eu vou te chamar para um churrasco. E ele chamou. E você foi? E eu fui. Foi muito legal. Um abraço, Eduardo. Lá do Rio de Janeiro, no escritório. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sua vida acadêmica, né? O que você decidiu? Porque assim, deixa eu falar um pouquinho de mim para você entender quem eu sou, porque até então a gente não se conhece mesmo a fundo. Eu fiz 3 cursos. Estatística, mas eu queria mudar para física, mas depois eu não consegui mudar e eu fiquei desanimada, fiz estatística mesmo. Não atuei na área, fiz engenharia, atuei na área durante 10 anos e, por último, agora eu fiz nutrição. Nossa, tudo bem, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu teve momentos da minha vida que eu tava muito afim de fazer uma exatas e fiz estatística. Aí teve outro momento que eu falei, eu quero ir pra indústria, porque eu sempre fui muito boa em processo de sondagem, né? E eu fui pra engenharia, e aí fiquei muito tempo lá. E aí depois eu comecei a trabalhar com emagrecimento saudável, nada a ver. E aí eu falei, vou desenvolver um chá. Mas pra isso eu vou fazer um curso pra ter embasamento, tá? Legal. Beleza, eu fiz. Então, assim, foram momentos da minha vida que eu decidi fazer cada curso, né? Quando você decidiu, você falou assim, o direito é minha vida, vou fazer esse curso, vou atuar e vou ser feliz e vou ser rico. Poucas pessoas sabem, mas eu nunca prestei vestibular para direito. A cara de todo mundo geralmente é parecida com essa. Eu prestei vestibular para arquitetura. E você mudou de curso depois. E aí eu pedi transferência na primeira semana de aula, quando eu vi a matéria de cálculo 1, que eu falei, nossa, isso não é pra mim. Eu adoro cálculo. Eu falei, não, aquilo não era pra mim. E depois eu descobri que no direito tem um pouco de cálculo também, mas um pouco mais fácil. Algo que eu conseguia lidar. Acho que economia, não é isso? Economia, mas tinha cálculo trabalhista, cálculo de pena. Mas nada que uma regra de 3 básica não resolvesse. Sim, não tem nada a ver com cálculo, né? No trabalho hoje a gente usa o computador e a calculadora, então fica um pouco mais fácil também. Mas o meu vestibular ele foi para arquitetura. Você fez aonde? Eu fiz na FAESA. Sim. Fiz na rede privada. Na rede pública eu tinha sido aprovado em engenharia. Nossa, sério? Você tem cara de engenheiro mesmo. Fui aprovado em engenharia. Mas você não ia aguentar não, porque tem muito cálculo. Não aguentaria também. Não. E eu fui aprovado no interior, né? Então fui aprovado na UFG Alegre. Eu, como na época, eu nunca tive interesse de sair de Vitória, uma cidade que eu sou apaixonado. Você passou em Alegre. Passei em Alegre. Que pena. Mas tem o Festival de Alegre. Tem o Festival de Alegre. Nunca fui, acabou de acontecer, né? Nunca fui. Falam que é bem frio lá, né? Não sei se... frio, mas tem muita cerveja. Um vinho é melhor, geralmente, né? Qualquer coisa que tenha tem a festa do vinho, do Milos Martins, muito boa. Nossa, aí não, aí eu passo um pouco mais longe. Mas aí foi isso, então eu fiz realmente, meus vestibulares foram na área de exatas. Gente, nunca que eu ia imaginar. Porém, no fundo, eu acho que eu sempre soube que eu queria o direito. Mas aí como que você deu start e falou, vou fazer direito? Acho que eu sempre quis, mas eu nunca tive coragem de assumir que eu queria o direito. Então... Mas por quê? Eu acho que eu nunca quis o direito para seguir carreira pública. O que eu queria do direito já era carreira privada.
Mas aí é aquela história, a advocacia, querendo ou não, ela é um ramo que tá inflado. Assim, não cabe mais advogado hoje no mundo. Uhum. Cabe, mas tem muito advogado. Tem muito. Tá saturado o mercado. Eu fui na posse do RISC e realmente tem muito advogado. Tem muito advogado. E de Eu nem todas era as idades. advogada e fui na posse do RISC. De todas as idades, tem advogado de tudo, qualquer maneira hoje. Mas eu fui convidada, não fui penetra, não. Né? Tá? Né? Levei convidado também. Então. Então, assim, todo mundo... Eu sempre ouvi muito isso, que a advocacia estava saturada e que só valeria a pena fazer direito para seguir carreira pública. Mas eu nunca quis seguir carreira pública. Uhum. Nunca foi no meu interesse, nunca quis. Meu sonho sempre foi advogar, seguir na carreira privada e principalmente no mundo corporativo. Então, eu nunca trabalhei dentro de escritório de advocacia. Sempre trabalhei dentro de empresas e sempre estive no corporativo. E eu gosto do corporativo. Então, eu acho que talvez eu tenha tentado uma outra área ali. Sempre falaram, olha, engenharia é bom, arquitetura é bom. Uhum. Então, talvez por isso, na época ali, eu cedi um pouco na pressão. Só que não passei uma semana, não passei de cálculo 1. E falei, vou pro direito. Que foi onde eu fiz uma virada de chave na minha vida. Eu costumo falar que eu não fui o melhor aluno de ensino fundamental e médio. Mas na faculdade eu comecei a estudar algo que eu percebi que eu amava. E comecei a me tornar um aluno melhor, cada vez melhor. Legal. E me manter no meio acadêmico é algo que hoje, infelizmente, estou um pouco afastado. Tive um evento, por convite, inclusive, da minha ex-orientadora, para coordenar um painel nos últimos 2 meses de processo civil. E decidi também que eu preciso me reaproximar do meio acadêmico, porque realmente é o meio que eu amo, gosto de debater leis, gosto de debater projetos, gosto de debater tudo que é jurídico no geral. Então, assim, quem veio falando que eu amo, assim, o acadêmico do direito, nem percebe que eu nunca fiz vestibular para direito, né? Sim. Não, então, você falou que ama. E quando você falou que ama, o seu olho brilhou um pouquinho, assim, sabe? E eu acho que tudo na vida a gente tem que colocar amor, né? Se não tem amor, não adianta. Você não vai ser feliz naquela profissão, você não vai ser feliz, você não vai se sentir uma pessoa contente, né, com tudo que você construiu. Você sempre vai achar que tá faltando alguma coisa. Então, essa questão de você ter amor pela sua profissão, né, e ter decidido e ter entendido que era isso mesmo que você queria, isso é muito nobre. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas, pelo menos as pessoas, assim, que eu vou muito para a faculdade dar palestra, a maioria das pessoas que eu encontro, elas têm um pouco de dificuldade em relação a definir o que quer, porque sempre vai pela cabeça do outro. Sempre vai pelo pai, pela mãe. Ah, é o sonho do meu pai, é o sonho da minha mãe. Ah, é meu namorado que pediu para fazer esse curso. Então, assim, quando parte da gente, a gente entende que aquilo realmente faz parte da nossa história, da nossa vida, e a gente coloca amor naquilo ali, a gente é bem-sucedido. Com certeza, né? Com certeza. E assim, qualquer área que você me falar hoje, eu garanto que eu consigo encontrar um profissional que é muito bom naquela área. Qualquer área, seja artística, seja um tatuador, um desenhista, literalmente qualquer área vai ter pessoas boas, bem-sucedidas e que ganharam muito dinheiro com aquilo. Você tem que ser bom. E a chance de você ser bom em algo que você gosta é muito maior do que de ser bom em algo que você, às vezes, fez por pressão. Isso é inegável, acho que é consenso geral, né? E aí, você já estudou em escola pública? Bem antigamente. Assim, eu acho que talvez creche, alguma coisa assim, mas... eu ia fazer uma pergunta, nem vou mais. que eu me lembro, assim, eu fui da rede privada sempre. Mas o meu pai, ele foi funcionário de indústria por muitos anos. Então... Qual indústria? Essa pergunta é difícil, né? Era quando eu era pequeno. Não lembro mais. Não lembro mais. Uma empresa que já faliu. Então, ah, tá. Achei que fosse indústria maior. E aí, então, a gente tinha a indústria estava dentro do Findes, né? E o Findes tem os seus vínculos com o SESI, com o Sistema ESC. Ah, sim. Então, eu acabei que eu sempre estudei no SESI. Eu sempre tive dentro do Sistema ESC, porque aí, como tinha esse convênio indústria, Findes, SESI, minha mensalidade era bem baixa. Eu acho que uma época eu olhei, assim, era de R$40 há muitos anos atrás. Muito barato. É baratinho. Então, eu sempre tive na rede privada. O ensino lá é muito bom também. Muito bom. Então, assim, principalmente o pessoal que saiu comigo, assim, eu sou amigo de galera de infância, assim, até hoje.
fico muito feliz de ter conseguido manter esse contato, eu acho que é muito difícil. Eu acho que isso veio de um esforço, assim, que todo mundo fez em conjunto bem legal. E aí, Eu não tenho contato com ninguém, não, gente. Acho que ninguém sabe quem eu sou. eu preciso falar que eu fui mudando, assim, de ciclo de amigos em cada fase da vida. Aham. Então, tinha um ciclo de amigos de ensino fundamental, médio, faculdade, trabalho, e eu mantive todos. Então, eu acho que eu estava até comentando ali com você, o pessoal da CDL Vitória, embora eu trabalhei na CDL Vitória, depois que eu saí, 5 anos depois que eu saí, eu sou amigo ainda de todo mundo. Uhum. Então, aonde eu faço amizade, eu tento cativar essa amizade. Acho que isso é muito importante. Sim. Cativar a amizade, ter Ah, pessoas mas boas por perto. tem aquele ciclo, né? Você tem pessoas que entram na sua vida e saem da sua vida também. Com certeza. É. Com certeza. Inclusive amigos que saem também, É. que deixam no geral. Acontece. E uma coisa assim que eu queria te perguntar, não sei se você é religioso e tudo mais, mas eu acho que é algo que, igual você, né? Você tem 24 anos. Isso. Gente, muito novo. Aguento não. Então, você é novo, tem uma experiência de vida legal, você terminou sua faculdade, você ama o que você faz, você tá numa empresa que você venera, né? Que é o AR E Online. levanta a bandeira. Levanta a bandeira, puxa essa brincadeira. Então, assim, em toda essa trajetória para você conquistar tudo que você conquistou até hoje, você acreditou... Ai, como que eu vou perguntar isso para você? Você acredita em lei da atração ou lei da suposição? Você já ouviu falar disso? Já sim. E acredito em partes. Eu acredito que... Talvez eu vou falar em otimismo e pessimismo. Eu acredito que você ser pessimista vai te afastar dos seus objetivos. E Sim. ser otimista vai te aproximar deles. Então, entendo que em determinado momento a gente precisa ser realista. E aí, principalmente falando como advogado, eu preciso ser realista em muitos momentos da minha vida. Porém, em outros momentos eu entendo que eu tento ser o máximo otimista possível e passar esse otimismo para quem está próximo de mim. Tem um projeto que vai dar certo, vamos fazer acontecer. Uhum. E não, será que vai dar certo? Ter dúvida, pessimismo. Uhum. Agora, claro, existe a chance de se frustrar com algo na vida. Já me frustrei com algumas coisas na vida, projetos que deram errados, pessoais e profissionais. Fala assim, parece que tem 50 anos. Não foram muitos, ai. mas foram alguns. Eu comecei a trabalhar cedo também, né? Trabalho desde os 15 anos. Eu também. E desde os 15 anos eu comecei a investir, por exemplo. Eu comecei a investir com 17 anos, eu nem podia ter conta em corretora. Nossa, que legal. Na época eu fiz uma conta em corretora com o CPF do meu pai. Que legal. E comecei a investir no CPF dele. E com 18 anos, já com o meu CPF, comecei a investir também. Ganhei dinheiro, perdi dinheiro, investi e tudo mais. Acontece, faz parte. Mas serve de aprendizado. Sim. Então, ao invés de tornar isso um pessimismo, tentei tornar um otimismo de falar, da próxima vez vai dar certo, eu aprendi com o erro e tô melhor para acertar daqui para frente. Teve algum momento da sua vida que você sentiu assim que teve uma virada de chave? Que você tava num caminho e você tava achando que você tava, tipo, certo, entendeu? Porque leonino tem disso, né? Estou certo, sou o cara. Quando chegou no momento, você falou assim, não, eu preciso mudar aqui o curso da minha vida. Foi no momento que não na minha vida, mas no meu profissional. Sim. Foi o momento que eu percebi, na minha vida também, eu acho que no geral. Um determinado momento assim na minha vida, eu percebi que eu precisava cuidar da minha saúde mental e física. Então foi um momento da minha vida que eu comecei a fazer terapia, comecei a me importar um pouco mais com o meu físico. E até do que você falou da nutrição, né? O nutricional também, ele tem uma grande influência no nosso dia a dia, no mental, no nosso dia a dia, além do corpo, claro. Então, quando eu fiz essa virada de chave, assim, muitas coisas mudaram na minha vida. E outras coisas foi um amadurecimento profissional e ter contato com pessoas, aceitar que talvez minha experiência não seja maior e que eu possa aprender com os outros. Sim. E quando eu comecei a aceitar isso, a maior virada que eu fiz foi entender que eu precisava ir pro digital. Eu precisava de um bom site, eu precisava de um bom Instagram, eu precisava de um bom personal brand, eu precisava me posicionar na internet. E isso tem sido uma virada de chave na minha carreira profissional. E aceitar, como eu te falei, isso que me falou foram pessoas mais velhas, que estão no mercado há muitos anos, que já fizeram essa virada de chave e já viram dar certo. Quando me falaram isso e eu aceitei isso, e só fui aceitar isso, claro, depois que eu comecei a me cuidar do meu mental e tudo mais,
foi uma virada de chave no pessoal e no profissional profissional. também. Nos dois. Nossa, gente, eu trouxe a pessoa certa hoje. Então, a gente vai falar... Demorou um tempo, podia ter trago antes, podia estar voltando, né? Podia ser a segunda Podia vez, ser a mas segunda a primeira. vez. Passaram-se 84 anos, igual o Titanic. Mas vou fazer um meia-culpa aqui também. Minha agenda ficou um pouco apertada nos últimos meses. Não, mas teve uma vez que você que desmarcou comigo, tá? Eu tenho uma meia-culpa também. Vou fazer minha meia-culpa aqui. Então, vamos lá. Sobre essa questão de virada de chave. Aconteceu comigo também em 2022. Eu tava seguindo, na minha vida pessoal e profissional também, tava seguindo uma direção e pra mim tava tudo bem, tava tudo certo, né? Eu tava vivendo a minha vida, enfim. Só que aí, quando eu entrei pro domínio do seu negócio, que é do grupo que é do R Online, O né? projeto do Daniel, do Thiago. Exatamente. Thiago Nabuco e Daniel Seles, né? Pra quem não segue aí, eu vou colocar aqui o perfil deles pra vocês seguirem. Enfim, aí chegou, como eu te falei, né? A gente tava conversando um pouquinho antes do podcast, chegou aquela virada de chave. Por quê? Eu tava na mídia, já tinha lançado meu livro, eu tava bem, não tava ruim. Só que tava com meu escritório, tudo certinho e tal, só que é aquilo que você falou. Questão de você cuidar do seu mental e da sua saúde física. E eu falei, não, eu preciso, principalmente agora no segundo ciclo, que teve, segundo ou terceiro, não sei. Agora, se não me engano, foi o terceiro. Terceiro ciclo, é porque o primeiro eu não fiz. Fiz o segundo e o terceiro. Então, nesse ciclo, no terceiro ciclo, eu falei, realmente eu preciso dar uma virada de chave e tal, e enfim. E aí eu mudei muita coisa mesmo. Até em relação à bebida alcoólica. Fiquei um tempo, uns meses sem beber, enfim. E isso pra mim foi muito bom, porque aí eu fiz exames, comecei a cuidar da minha saúde, comecei terapia novamente. Então, assim, fiz a mesma coisa que você fez, né? Então, aí muitas pessoas podem falar assim, tá, mas o domínio do seu negócio, o que é o domínio do seu negócio? Primeiro eu queria que você me explicasse, e depois eu vou falar pra você por que eu tive essa virada de chave com o domínio do seu negócio. Você consegue explicar pra gente, por gentileza? Legal. O Domínio do Seu Negócio, ele é um projeto idealizado pelo Thiago Nabuco e pelo Daniel Seles, como você falou. E a ideia do Domínio do Seu Negócio é formar uma comunidade de empresários, e não necessariamente só empresários, de pessoas que querem crescer, querem entender um pouco mais sobre vendas e tudo mais. E dentro dessa comunidade, existem ciclos e rodadas de conversas, aulas, e vez ou outra a gente traz especialistas que vão falar sobre determinados temas e cuja ideia é fazer o crescimento pessoal e profissional de cada pessoa que forma essa comunidade. Uhum. Exatamente. Então, é mais focado para o meio empresarial, embora qualquer pessoa possa participar, mas a ideia é trazer novas ideias, trazer o que é inovador dentro do meio empresarial, trazer aulas, trazer conhecimento. Não são aulas maçantes, muitas vezes lembro daquilo de faculdade, aula, né? São mais conversas interativas que todo mundo tem a abertura para conversar. É bem legal. Então, são encontros semanais, em determinados períodos, determinados ciclos, né, de 3 meses. E que nesses encontros semanais, determinados temas que são pautados vão ser debatidos e que toda a comunidade vai poder interagir, além, claro, de, participando de uma comunidade, fazer um networking, conhecer novos projetos, conhecer novos empresários, ver como você pode ajudar eles, como eles podem te ajudar, e todo mundo se ajudar em conjunto, de fato, criar uma comunidade. Uhum. Entendi. Foi isso que eu participei, né? Foi isso que você participou e que, pelo visto, deu certo. Fico feliz de ter dado certo também. Deu muito certo, porque assim, o que eu fiz? Eu fiz uma reestruturação na minha empresa, em relação a tudo, questão de imagem também, de posicionamento, né? Isso tudo por conta do domínio do seu negócio. Por quê? No domínio do seu negócio você tem experiências, né? Tem pessoas ali que são pessoas extremamente experientes, que já estão nessa vivência de empresa, né, há muito tempo. E quando você consegue captar a experiência do outro, isso com certeza traz benefício para você, né, em relação a tudo. E aí você começa a pensar assim, por que eu ainda estou me posicionando dessa forma? Por que eu não, né? Aí você vira um pouco essa chave, né? E foi basicamente isso que eu fiz, e por isso que nesses 2 ciclos que eu fiz do Domínio do Seu Negócio, para mim foi muito bom, né, em relação a isso. E depois eu passo maiores informações aí para vocês, para que todo mundo se cadastre pro próximo ciclo, que não tem data ainda, mas, enfim,
Depois vocês me procurem pra gente fazer. E eu posso adiantar que vão ter boas novidades nesse próximo ciclo. O Tiago e o Daniel, que são os idealizadores, estão trazendo novos projetos. O investimento aumenta cada vez mais dentro do projeto. Então, a ideia é trazer coisas novas, trazer inovações e aumentar cada vez mais essa comunidade. Geralmente, quem faz um ciclo repete o próximo ciclo, continua também, porque o ciclo ele nunca é a mesma coisa, sempre tem inovações. Então, geralmente, quem entra, fica. Sim, sim. E sem contar, assim, que tem conexão. E aí, por exemplo, no primeiro ciclo, eu fechei alguns negócios dentro do projeto em si. Porque aí a gente tem um grupo de WhatsApp que tem ali o contato de todo mundo, tá? A gente pode interagir, pode fechar negócio, enfim. E eu acho que essa é a ideia de ser uma comunidade. Você apresentar o seu produto, às vezes, outra pessoa apresentar, e todo mundo se ajudar. Uma comunidade que se ajuda, de fato. E não só que tá ali pra ver aula e tal. Todo mundo tem que interagir também. Quem interage, cria networking, tem grande chance de se dar bem. Sim. O que você acha, assim, qual foi o último livro que você leu? Nossa senhora, não vou mentir não, tem tempo. Depois que... Você não gosta de ler? Eu gosto de ler, mas o tempo ele encurtou um pouco. Mas eu acho que o último livro que eu li, salvo engano, foi Cartas de um Aprendiz, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É o que? Do C.S. Autoajuda? Lewis. Nunca ouvi falar, gente. Eu não encaixaria como autoajuda, mas talvez ele é meio que uma... É uma saga de livros, na verdade, que eles falam sobre religião Ah, tá. e que eles abordam um tema do cristianismo. Então, ele basicamente é um livro em que um diabo, digamos assim, um diabo idoso, que tem muita experiência, está ensinando para o seu aprendiz como que ele deve agir. E aí são diversas cartas. Cada capítulo é uma carta diferente desse diabo mandando para o aprendiz. E aí esse aprendiz, ele tá ali com uma pessoazinha, digamos que o aprendiz está com a Raquel. Ele tá aqui no ombrinho da Raquel. Ele tá ali sussurrando coisas. Então assim, Raquel, olha... vamos focar em sexo, drogas, bebida, e ele fica falando. Só que às vezes esse diabo, ele não é muito bom ainda, porque ele é aprendiz. E aí o diabo, chefe, tá mandando carta pra ele falando, olha, na última semana eu vi que você foi fraco em tal ponto, você não incentivou tanto tal coisa. Às vezes falar só sobre tal coisa não funciona. Por exemplo, o diabo falava só sobre sexo. E aí ele falava assim, falar só sobre sexo não funciona, você precisa misturar drogas com sexo. E aí é literalmente uma obra do diabo, é você aprendendo como o diabo age. Só que a lição do livro é o quê? Você ver como o diabo age para poder tirar aquilo da sua vida e entender que aquilo é obra do diabo. Basicamente, então assim, ao invés de ser alguém escrevendo um anjo falando, olha, não faz tal coisa porque aquilo foi o diabo que botou na sua cabeça. Não, é o diabo te falando que você tem que fazer mesmo. E aí você segue o oposto. Claro, a ideia é você seguir o oposto, né? Eu não terminei de ler o livro porque ele fica repetitivo em algum momento, né? As cartas ficam muito repetitivas, foca muito nisso em sexo, drogas, traição, dinheiro, etc. E começa a ficar repetitivo, mas a lição é boa. A lição que fica no final é essa. Vou fazer um teste com você agora. Não pense no elefante rosa. Pensei. Outra coisa, Não dá. Deus, o universo, né? Ele não entende a palavra não. Então, quando, por exemplo, se alguém fizer alguma obra falando, você tem que não fazer isso, não fazer aquilo outro, você vai ser impelido a fazer. Vai ter uma tendência, né? Vai ter uma tendência a fazer. Sempre. Você é uma pessoa religiosa? Eu sou católico, mas assim, sou religioso, sou católico, porém não tenho frequentado muito nos últimos tempos. E aí você já leu a Bíblia? Já, inclusive... Sério? Inteira? Inteira não, mas boas partes. Sou católico, mas me interesso muito pela primeira parte da Bíblia. E agora eu não vou lembrar bem, mas a Bíblia é dividida na Taná e na Torá, que é a parte judaica, e depois a segunda parte da Bíblia, né? Então, quando eu comecei a ouvir um podcast, inclusive um podcast do Thiago Nigro, que ele convida judeus para falar sobre por que os judeus têm tanto sucesso na vida, eu comecei a me interessar e peguei a Bíblia e fui ler essa parte que agora eu acho que é a Taná ou a Torá, é alguma das duas, não me lembro, mas que é a parte judaica da Bíblia, até onde termina a parte judaica. E tem histórias de valor ali gigantescos. Então, inclusive com o Thiago, que é um dos idealizadores do Domínio Seu Negócio, eu converso muito com ele sobre religião,
Ele também é um grande admirador da Bíblia. E uma frase que ele fala, e que é verdade, a Bíblia é o livro mais velho da história. Uhum. Então, ali tem lições muito boas. Nossa, extremamente valiosas. Eu já li a Bíblia mais de 40 vezes, inteira. Inteira, bastante. Porque eu tenho uma programação, né? Assim, um cronograma. Lê X capítulos por dia pra você ler a Bíblia toda em 6 meses. E eu faço isso há anos. Entendi. Entendeu? Legal. Então, assim, teve vezes que eu já li em 3 meses. E aí você sempre vai tirando lições, né? Sempre é uma novidade. É como se fosse um grande brainstorm, assim, que você Aham. pode levar pra sua vida. Sempre uma novidade. Então, às vezes, foge até do aspecto religioso, né? Muita gente lê, de fato. Eu conheço ateu que já leu a Bíblia, porque ele falou, cara, é muito bom. É, O livro é bom. porque uma coisa complementa a outra. Apesar que tem umas histórias lá que você fica assim, meu Deus, como Não assim? é possível, né? Como assim? Como que aconteceu isso? Tem uma história lá muito histórias muito macabra boas. que... Sim, eu posso falar aqui, porque podcast não é um programa de TV, então eu posso falar. Tem uma parte lá que fala de uma mulher que ela foi esquartejada e enviada as partes dela para as tribos, né? As 12 tribos de Judá. E eu falei, caraca, mano. Mas assim, se você for olhar a fundo, tem uma explicação, né? Tem uma explicação pra isso, mas foi algo bem macabro que aconteceu que eu falo, gente, mas não precisava fazer isso, dava 12 palitos, entendeu? Não precisava esquartejar uma pessoa. Eu tive um professor de... Isso que você fez agora, recitar uma história da Bíblia, eu Aham. acho, assim, muito bom. Acho muito... Posso falar palavrão? Pode. Eu acho muito foda. Assim, eu acho muito foda. Minha memória é horrível. Eu não consigo decorar texto. Eu consigo aprender algo e falar sobre esse algo, mas decorar texto eu não consigo. Então, eu sou doido pra aprender a decorar coisas da Bíblia, pra falar histórias, sabe, de José do Egito, por exemplo, Legal. algumas outras, mas não consigo. Eu tinha um professor que começava toda a aula dele de direito empresarial, Carlisson, com uma frase da Bíblia. Ele pegava, ele era mestre em teologia, né? Ele fazia uma frase assim e tal. E deixava lá no quadro a aula toda. Falava, cara, como ele lembra? E no meio dos exemplos dele, ele dava um exemplo de Bíblia. E eu não sei dizer se ele era religioso ou não, só que ele sabia recitar e eu sempre achei aquilo muito foda. Aquilo ali era algo que eu falei, cara, um dia eu vou aprender a fazer isso. Eu vou ler a Bíblia, vou aprender as lições dela e vou saber usar para dar meus exemplos. Porque tem exemplos ali que realmente você aplica no dia a dia que são sensacionais. Por exemplo, se alguém quis chegar pra mim e falar assim, vamos discutir. Vamos discutir sobre... Igual você falou, eu não gosto de... na questão que a gente estava falando de política, né? Não sou muito de discutir sobre política, né? Eu também não sou. Mas se alguém chegar pra mim e falar, vamos falar sobre a Bíblia, vamos discutir aqui. Eu não concordo com isso, que... Tem um texto que se você mostrar pra pessoa, ela vai entender que não é pra discutir. Apenas para conversar sobre. Tito 3:9, depois você dá uma olhada. Vou te pedir depois. Eu vou gravar. Eu sou um pouco ruim de gravar o que eu leio e o que me falam sem eu... Porque na Bíblia eles falam, não é inteligente fazer isso. Então não faça isso, entendeu? Então assim, muitas pessoas elas perdem o tempo delas fazendo isso, sendo que elas poderiam utilizar o tempo delas fazendo qualquer outra coisa. Como, sei lá, ler um livro de autoajuda, colocar em prática na vida dela, e aí perde tempo com discussões que não vão levar a lugar nenhum. Eu acho que muito vai as pessoas hoje não estão sabendo ouvir. As pessoas estão ouvindo pouco. Eu acho que as discussões valem a pena, desde que você esteja aberto a ouvir. Talvez você não queira e não tem problema. A gente vai ouvir o que não quer no nosso dia a dia. E a gente vai aceitar ou não aceitar. Agora, perder o tempo ficando estressado com aquilo e tudo mais, aí é o que eu acho que não vale a pena. Exato. É o que eu falei, você pode ser positivo sobre as coisas, pode ser otimista. Agora, se você quer ser otimista, fazer negativa, olhar pelo lado ruim e tudo mais, é uma escolha da pessoa também, mas eu acho que ela tem que fazer uma virada de chave, ser mais positiva, e numa conversa ali sobre algo que eu discordo, vez ou outra, eu discordo de 99%, mas um 1% ali que eu concordei me fez mudar um pouco da minha opinião. Então foi bom, tá ótimo, não preciso concordar com 100% de tudo. Então são escolhas que as pessoas fazem, às vezes, que elas podem, às vezes, pensar em fazer algo melhor, né? Sim, com certeza, pelo amor de Deus, né? Então, trouxe um presente para você. Sempre bom. Gosto de presentes. Meu livro, Anjos e Demônios. Deixa eu só fazer dedicatória aqui ao vivo, né, gente? Me lembra muito uma obra que eu li quando eu era pequeno, do Dan Brown, Anjos e Demônios também. Sim. Esse é o nome do livro. Mas esse aqui é melhor, é minha. Mas esse é da pandemia. Foi uma época difícil, né? Realmente tiveram muitos anjos, principalmente demônios. Enquanto eu faço aqui, o que você tirou de proveito da pandemia? Da pandemia? Assim, de lição de vida. Ficar mais próximo das pessoas que a gente ama.
Minha família ela é do interior, da Bahia, de Minas Gerais, e fiquei sem ver eles por muito tempo, e, cara, a saudade, assim, matou. Dos meus amigos até não tanto, porque a gente ligava o webcam no Google Meet, né, cada um tomando sua cerveja, quebrou um galho também, mas eu que fiquei recluso muito tempo, realmente, Foi difícil. principalmente com a família, né, eu voltei a trabalhar, mas mesmo voltando a trabalhar, fiquei longe da família. Foi difícil também. Oficialmente seu. Muito obrigado, Raquel. Vai ser muito legal uma Ó, estratégia. utilizei a caderneta e a canetinha do iReline. Falei que esse aí nem eu tenho, né? Ah, mas eu sou VIP. Eu vou cobrar também. Eu acho que esse é só para cliente. É só pra VIP. Vai ser uma honra ler o livro, Raquel. Depois você me fala o que você achou. Com certeza. Eu vou explicar um pouquinho pra você, só pra você entender o que é. Eu escrevi esse livro no meio da pandemia. Foi de 2020 até 2021, eu escrevi ele todo. E aí eu falo um pouco sobre como que a pessoa ela pode sair do fundo do poço, né? Como que ela pode dar o primeiro passo e conseguir realmente ser bem-sucedido mesmo numa situação tão caótica que foi a pandemia. E aí eu dou alguns exemplos, spoiler, né? Dou alguns exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas, né? Devido à dedicação e tudo mais. E anjos, por que anjos? Porque justamente nesse período de pandemia eu fiquei muito ativa na internet. E aí eu conquistei muitos amigos no TikTok, no Instagram, enfim. E aí essas pessoas acompanharam o meu processo, tal, e me ajudaram também nos meus projetos. E eu fiz uma homenagem no capítulo 6, eu acho, falando um pouquinho sobre essas pessoas, tal, que foram muito importantes para pra minha vida, porque assim, querendo ou não, a pandemia afastou muito as pessoas reais, né, como você disse. E aí eu não podia ir para casa dos meus pais, porque eles são idosos, aí eu fiquei num apartamento sozinha, no meio da pandemia, só tinha internet, e aí essas pessoas realmente trouxeram um pouco mais de vida. Muito legal, E aí eu Raquel. fiz o livro só para homenageá-las e para mostrar que é possível sim você sair do fundo do poço. Como eu falei algumas vezes, você tinha todo um cenário que podia te levar para o pessimismo, mas você Sim. escolheu ser otimista e isso deu certo. E daí pra frente é toda história. Então é isso, acho que a gente já abordou muito a questão do iReline, que eu queria muito falar sobre isso, até mesmo porque para entender melhor, para as pessoas que assistem a gente, para entender melhor também sobre esse tema, apesar que o Thiago Nabuco também esteve aqui uma vez comigo e ele falou um pouco sobre isso. Sobre o domínio do seu negócio, não tem data ainda para início, né? Não tem data, mas assim que tiver, a gente vai disparar para todo mundo. Com certeza. Por favor. Mas quem quiser participar do Domínio do Seu Negócio pode entrar no site, fazer a pré-inscrição, não é isso? Pode entrar sim, fazer a pré-inscrição. A gente tem uma equipe também que atende, faz todo o suporte que for necessário. Então, a gente passa direitinho e vocês colocam, fica disponível para todo mundo. E assim, quero que você deixe uma mensagem para todas as pessoas assim que querem crescer nessa questão profissional, mas levando em consideração o amor pela profissão, como você disse anteriormente. Eu acho que eu vou manter um pouco do que eu falei muito aqui, que é do otimismo. Confie nos processos. O processo ele pode ser longo, pode ser demorado, vai ter frustrações, vai ter altos e baixos. Mas se você confiar naquele processo que você está seguindo, você tiver otimismo que ele vai dar certo, a sua chance de fazer com que ele dê certo vai aumentar mais de 90%. Sim. E se der errado, você vai aprender coisas, vai se levantar e vai conseguir fazer de novo. Nunca desista, tenha otimismo, seja positivo. Viu, gente? Ouça a voz da experiência. Não tanta experiência, mas algum conhecimento, talvez. Ouça a voz do conhecimento, então. Então, Caio, eu queria muito agradecer você e queria te fazer um convite especial também. Dia 1º de julho agora vai ter um evento lá no Sebrae. Eu vou ser palestrante, né? A gente vai falar sobre aumento de faturamento das empresas. E aí, se você quiser levar alguém também, você pode levar. E vai ser um tema muito importante, porque, como eu te falei, depois você vai olhar no livro também, da pandemia para cá, a economia diminuiu, assim, teve muitos problemas, né, em relação à questão financeira, né, tanto as pessoas autônomas como pequenas empresas, grandes empresas também, e a gente vai fazer um evento voltado para isso, como que os empresários, né, podem aumentar o faturamento da sua empresa agora nesse segundo semestre de 2023. Bem legal. E aí a gente vai focar muito na questão de saúde mental, né, qual você falou aí, que é muito importante também, porque se a gente não tá bem psicologicamente, todo o resto não tá.
Então, assim, como que a gente pode fazer essa junção, né? Como melhorar a nossa saúde mental e conseguir um aumento de faturamento das empresas. Aí vai ser dia 1º, a partir das 13 horas, e depois eu passo o endereço para você. Obrigado mas pelo convite. Estarei lá, com é no certeza. Sebrae de Vitória. Com certeza vou estar lá. Então tá, muito obrigada pela sua Obrigado a você, Raquel. presença. Uma E, honra. gente, Demorou, mas aconteceu. Demorou, mas veio. Aconteceu. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. E até o próximo Angelcast.